Hoje, a palavra fascismo converteu-se em um insulto genérico, uma etiqueta política arremessada contra qualquer forma de autoritarismo, intolerância ou mera discordância ideológica. Ao ser aplicado a tudo, o conceito corre o risco de não explicar nada. Na linguagem do cotidiano, o fascismo transformou-se em um adjetivo de combate, esvaziado do seu rigor histórico e conceitual. No entanto, para a historiografia e para a filosofia política, o fascismo não é uma simples postura moralista ou uma caricatura do mal. É um fenômeno sociopolítico singular, datado e com uma estrutura ideológica própria e dinâmicas sociais extremamente específicas. Recuperar o seu significado original não é um exercício de pedantismo acadêmico, mas uma necessidade urgência de precisão analítica. O fascismo não surge do nada, nem foi uma patologia passageira ou um lapso da razão europeia, como alguns pensadores liberais do pós-guerra tentaram sugerir. Ele foi um filho direto do primeiro grande conflito mundial e da falência dos regimes liberais do início do século XX. O conflito armado não apenas destruiu impérios, mas brutalizou a linguagem política cotidiana. A modernidade, que prometera o progresso contínuo através da ciência, do livre mercado, e entregou na realidade a alienação do trabalho industrial, o colapso econômico e a sensação de desamparo existencial. E é nisso que o fascismo nasce, na experiência das trincheiras, no desconectante das massas e na incapacidade da democracia liberal de dar uma resposta à crise. Para compreender o fascismo e sua essência, é preciso olhar para a sua dinâmica central, a fusão entre a ideia de decadência extrema e o mito da regeneração coletiva. O historiador Roger Griffin define o núcleo do fascismo como ultranacionalismo paligenético, isto é, a crença de que uma nação está morrendo, contaminada por inimigos internos e externos, e só pode ser renascida através da violência purificadora, da unidade orgânica e do expurgo do indivíduo em favor do Estado. Diferente dos regimes autoritários tradicionais que buscam a apatia e o silêncio da população, o fascismo exige a mobilização constante das massas. Ele não quer que o cidadão seja passivo, ele quer um militante devoto. A Primeira Guerra Mundial não apenas reconfigurou o mapa da Europa, ela também reconfigurou a psique humana. Pela primeira vez na história, milhões de homens passaram anos entrincheirados, expostos à morte industrializada, ao gás mostarda e ao horror do cotidiano nas guerras. Quando as armas se calaram, os soldados retornaram para casa, mas a guerra não saiu de suas mentes. O sociólogo e historiador George Mus chamou esse processo de brutalização da política. Os métodos e a linguagem do fronte de batalha foram transferidos para a vida civil. A oposição política deixou de ser vista como uma força legítima a ser debatida e passou a ser então encarada como um inimigo a ser fisicamente exterminado. Os ex-comandantes desenraizados e traumatizados encontraram nas milícias paramilitares, como o Fasci di Combattimento na Itália e os Freikorps na Alemanha, uma continuação de sua fraternidade de armas. O pós-guerra trouxe consigo então uma crise profunda de legitimidade das instituições liberais. Na Itália, a apeada do cenário como uma das potências vencedoras, consolidou-se o mito da vitória mutilada. O sentido de que o país havia se sacrificado centenas de milhares dos seus bons homens nas trincheiras para receber escassas compensações territoriais dos aliados, espólios obsoletos. Paralelamente, o sistema parlamentar mostrava-se incapaz de lidar com o desemprego em massa, a inflação descontrolada e as greves operárias de Bianno Rosso, que aconteceram entre 19 e 20. Para a classe média empobrecida, os veteranos marginalizados e a burguesia temerosa, a democracia representativa parecia um mecanismo lento, fraco e corrupto, incapaz de proteger a nação do caos. A Revolução Russa de 1917 ecoou por toda a Europa, como uma promessa de libertação para uns e como o prenúncio do fim da civilização para outros. O medo real de uma revolução comunista no Ocidente paralisou as elites financeiras e proprietárias. O fascismo, nesse contexto, apresenta-se como uma força de choque da extrema conveniência.
Ele se ofereceu como a única barreira capaz de conter a ameaça vermelha. As elites conservadoras e grandes industriais viram nos camisas negras de Mussolini não uma ameaça às suas estruturas de poder, mas um instrumento útil para reprimir os sindicatos e restaurar a ordem capital, cometendo o erro histórico de acreditar que poderiam domesticar o movimento fascista assim que ele cumprisse a sua função. Numa dimensão sutilmente filosófica, o pós-guerra acelerou então a sensação de desenraizamento trazida pela modernidade acelerada. O indivíduo, despojado das antigas certezas religiosas e comunitárias e inserido numa sociedade de massas fragmentada, experimentou uma profunda angústia existencial. O fascismo oferece então um remédio psíquico poderoso, a ilusão de um pertencimento absoluto. Ao dissolver o eu dentro de nós, uma comunidade orgânica, mística e racialmente ou nacionalmente homogênea, o fascismo transforma o medo do isolamento em um êxtase coletivo. Marchar em fardas idênticas, entoar os mesmos slogans e obedecer um líder supremo deu a milhões de indivíduos traumatizados a sensação de restaurar o sentido de suas próprias vidas. O fascismo opera fundamentalmente através da emoção, não do debate intelectual. Como destacou o historiador italiano Emilio Gentili, ele se estrutura como uma religião secular. Possui seus próprios rituais, mártires, símbolos, liturgia e sacro. A política deixa de ser um campo de negociação para se tornar um campo de fé e espetáculo. Marchas perfeitamente alinhadas, comícios noturnos sob luz de tochas, saudações sincronizadas e cenografias monumentais não eram meros adereços propagandísticos, eram o próprio coração desse sistema. Ao transformar a política em estética, o fascismo anestesia a capacidade crítica do indivíduo, substituindo a razão dialógica pelo transe e pelo sentimento de comunhão estática. No centro dessa religião política está a figura do líder, o Duce, o Führer, seja lá como for. O fascismo rejeita a representação democrática tradicional, o voto, o parlamento, em favor de uma democracia direta, quase mística, onde o líder não é um governante eleito, mas a encarnação viva da vontade do povo. Ele é apresentado como infalível, viril, clarividente e predestinado a guiar o povo no momento de maior perigo. O filósofo Giorgio Agamben e outros pensadores notam que o poder do líder fascista se sobrepõe às próprias leis do Estado. Sua palavra adquire força jurídica porque se supõe que ele expressa os desejos mais profundos e inarticulados da nação. A relação entre o líder e as massas deixa de ser jurídica e passa a ser emotiva, quase hipnótica. Para manter as massas permanentemente em estado de mobilização e coesão interna, o fascismo então exige uma presença constante de um inimigo. Como observa Umberto Eco em sua análise sobre urfascismo, a ideologia precisa alimentar uma paranoia coletiva. A nação está sob cerco permanente. Esse inimigo deve ser simultaneamente fraco e decadente para justificar o desprezo e a certeza de uma vitória, e absurdamente forte e perigoso para justificar o estado de emergência e suspensão de liberdades. O inimigo interno, sejam os comunistas, os judeus, os intelectuais, as minorias ou elites cosmopolitas, são retratadas não apenas como adversários políticos, mas como um vírus, um parasita biológico e moral que precisa ser expurgado. Aspas. Tudo no Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado. A famosa máxima de Benito Mussolini sintetiza o projeto totalitário do fascismo. Diferentemente de outros regimes tradicionais, que se contentam com a submissão e o silêncio dos governados, o fascismo quer absorver a totalidade da vida humana. A esfera privada é dissolvida, a infância, o lazer, a arte, o trabalho, a vida e a fama passam a ser disciplinados e organizados por instâncias estatais ou partidárias. Sob a ótica da filosofia, o fascismo, a liberdade individual é uma ilusão burguesa e egoísta. A verdadeira liberdade só existiria na submissão completa e voluntária do indivíduo à vontade de um Estado glorioso.
No fascismo italiano, liderado por Benito Mussolini, o conceito central e supremo é o Estado. Influenciado pelo idealismo filosófico de Giovanni Gentili, o fascismo enxergava o Estado não como uma máquina administrativa ou jurídica, mas como uma entidade ética e espiritual superior. Para Mussolini, o Estado cria a nação e não o contrário. Tudo no Estado e nada contra o Estado. Esse era o dogma. Na Itália, a burocracia estatal, a monarquia que permaneceu formalmente existente, ou até a Igreja Católica, através do Tratado de Latrão de 1929, operavam como instituições com as quais o regime fascista precisava negociar e conviver, ainda que buscando controlá-las. O foco era a disciplina corporativa, o império e a restauração da grandeza da Roma antiga. Se para o fascismo italiano o centro gravitacional era o Estado, para o nazismo de Adolf, o centro absoluto era a raça. No Terceiro Reich, o Estado não era o fim de si mesmo, mas um mero instrumento biológico para a preservação e expansão da raça ariana. A ideologia nazista fundou-se em um eugenismo radical e no darwinismo social, transformando a política em uma guerra biológica permanente. Enquanto o antissemitismo italiano foi secundário e tardio, adotado sistematicamente a partir de 1938, em grande parte sob pressão dos aliados, sob pressão do aliado alemão, o nazismo e o antissemitismo de caráter racial e a obsessão pela higiene da raça era a essência indiscutível de toda a visão de mundo nazista, culminando no projeto industrial de extermínio, o Holocausto. A diferença de foco entre o Estado e raça moldou a forma com que cada regime lidou com as estruturas tradicionais de poder. Na Itália, Mussolini aceita compromissos com o rei Vitório, com a igreja, resultando no totalitarismo imperfeito ou incompleto, tanto que o próprio rei conseguiu destituir e prender Mussolini em 1943. Já na Alemanha, o nazismo desmantelou progressivamente qualquer contrapeso institucional. A figura do Führer absorveu os papéis do chanceler e do presidente. O exército jurou lealdade pessoal a Adolf e não ao país. E a ideologia racial infiltrou-se no judiciário, na ciência, na medicina, no pensamento popular, criando um controle totalitarista incomparavelmente mais profundo e devastador. Os dois regimes olhavam para passados fantasiados de destinos para projetar os seus futuros. O fascismo italiano reivindicava a herança do Império Romano, a civilização, a lei, a ordem urbana e o domínio do Mediterrâneo. Era um mito baseado na glória política e monumental. Já o nazismo alemão, por sua vez, buscava suas raízes em um passado mítico germânico, pagão e telúrico, ligado à terra, ao sangue e à pureza ancestral. Essa era a diferença que mudou inclusive o expansionismo de ambos. Enquanto Mussolini buscava o império colonial nos moldes do século XIX, como a invasão da Etiópia, enquanto Hitler buscava a Lebensraum, o espaço vital no leste europeu, uma campanha de colonização, escravização e aniquilação populacional sem precedentes na história moderna. Com a derrota militar do Eixo em 1945, o fascismo histórico, com suas camisas pretas, suásticas, marchas monumentais e culto aberto a ditadores imperiais, foi formalmente varrido da legalidade institucional do Ocidente. No entanto, o fim das estruturas estatais fascistas não significou a erradicação de sua matriz psicossocial. Como advertiu o filósofo Fyodor Adorno, no pós-guerra, a sobrevivência do fascismo no seio da democracia é potencialmente mais perigosa do que a sobrevivência de tendências fascistas contra a democracia. O fascismo contemporâneo raramente se apresenta usando a gramática e estética do passado. Ele se adapta a novas linguagens, linguajares institucionais e plataformas do seu tempo. Para compreender como o fascismo reaparece se anunciando como tal, sem anunciar-se como tal, a historiografia recorre a um conceito chamado urfascismo, ou o fascismo eterno, formulado pelo semiólogo e escritor Umberto Eco. Eco observou que o fascismo não possui um sistema teórico único ou coerente, mas sim uma constelação de hábitos mentais e traços culturais que podem ser reagrupados em diferentes épocas. Entre esses traços estão o culto à tradição e à ação pelo agir, desprezo pelo pensamento crítico e acadêmico, a recusa da diversidade e o medo da diferença, o apelo às classes médias frustradas e pequena burguesia ou ameaça pelo deslocamento socioeconômico, a obsessão por teorias da conspiração e a ideia de um cerco permanente, a redefinição do desacordo como traição.
Quando esses elementos voltam a se articular, a sombra do fascismo se projeta novamente, mesmo sem uniformes militares ou saudações romanas. No século XXI, o fenômeno neofascista se manifesta sob novas roupagens, impulsionado pela fragmentação da esfera pública e pelas dinâmicas das redes sociais. A retórica da regeneração nacional ressurge adaptada do pânico moral, ao ressentimento de setores sociais empobrecidos ou culturalmente deslocados e à rejeição visceral das instituições representativas. O inimigo hoje pode ser o migrante, o globalismo, a ciência, o pensamento divergência ou minorias. O mecanismo psicológico, contudo, permanece idêntico aos dos anos 20 e 30, oferecer uma identidade coletiva simplista, agressiva e reconfortante em um mundo marcado por incertezas, pela precarização da vida e pela solidão das massas. O fascismo não é uma relíquia morta do passado, nem uma anomalia isolada na história da civilização moderna. Ele é a tentação permanente inerente à própria modernidade, a resposta autoritária e desesperada de sociedades quando a complexidade da vida democrática se torna intolerável e o medo de um futuro suplanta o desejo de liberdade. Compreender o fascismo em sua precisão historiográfica é a única ferramenta capaz de evitar dois erros opostos e igualmente perigosos: banalizar a palavra transformando-a em um xingamento genérico para qualquer oponente político, ou falhar em reconhecê-lo quando as suas engrenagens começam a se mover novamente sob novas máscaras. O fascismo não começa com os campos de concentração ou com grandes guerras, ele termina neles. Ele começa muito antes, na erosão da linguagem, na destruição da empatia, na glorificação da violência e na aceitação de que alguns seres humanos valem menos que outros. Bom, meu nome é Léo, você está no Estudos Históricos. Se você curte esse tipo de vídeo, te peço, se inscreva nesse canal, deixe sua curtida, deixe também seu comentário, isso é muito importante pra gente. A gente voltou recentemente a fazer vídeos aqui pro YouTube, não são nem 20 vídeos postados desde que a gente retornou, então se inscreve aí, cara, ativa o sininho, porque a gente tá fazendo com bastante frequência muito conteúdo bacana. E do mais é isso, até a próxima e tchau, tchau.